Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial. Nós estamos na parte 2, que trata da geometria espacial. O tema da aula de hoje é o produto escalar. A gente já viu esse tema na parte de geometria plana. Não vai mudar muita coisa, mas a gente vai ver como que esse produto escalar se dá no espaço. Bem, depois dessa aula, você vai ser capaz de definir o produto escalar, calcular o produto escalar de dois vetores dados as suas coordenadas e calcular ângulo entre vetores. Bem, então pegue seu papel e lápis e vamos começar os nossos estudos. Bem, então vamos começar pela definição de produto escalar. Produto escalar ou interno no espaço é definido da mesma forma que no plano e valem as mesmas propriedades, a saber, a definição é dada por essa equação aqui. U vezes V vai ser a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre eles. Então, a gente vai definir da mesma forma que a gente fez no plano. Se você não viu a definição de produto escalar no plano, vou deixar um link aqui para vocês verem. E é a mesma coisa que a gente fez no plano, não muda nada, a definição é a mesma. Como a definição é a mesma, valem as mesmas propriedades, porque todas elas decorrem direto da definição. Vamos lá. Propriedades do produto interno. Dados U, V e W vetores no espaço e lambda pertencente aos reais, temos que U vezes U é igual à norma de U ao quadrado. U vezes V igual ao vetor nulo significa o quê? Que ou U é o vetor nulo, ou V é o vetor nulo, ou U e V são ortogonais. Fazer lambda U depois multiplicar por V é a mesma coisa que fazer lambda vezes o produto de U vezes V. U vezes V é a mesma coisa que V vezes U. E U mais V vezes W vale a distributividade. Você pode distribuir o W aqui, ó. Então vai ser U vezes W mais V vezes W. Bem, são essas as propriedades. Bem simples, é o que a gente tinha antes no caso do plano, de vetores no plano. E aí, da mesma forma que a gente fez lá, a gente também vai ter uma expressão para as coordenadas, né? Se U tem coordenadas 1, U2 e U3 e V tem coordenadas V1, V2 e V3, então o produto escalar vai ser multiplicar a primeira pela primeira, a segunda pela segunda, a terceira pela terceira e somar. Ou seja, 1 vezes V1 mais o 2 vezes V2 mais o 3 vezes V3. Igual ao que tinha no plano, só que aumentou uma parcela aqui que vem das terceiras coordenadas. E a demonstração é da mesma forma, a gente vai usar lei dos cossenos. É repetir aquela mesma demonstração. Então, eu não vou fazer. Quem tiver curiosidade, vai lá na parte que a gente fez do plano e dá uma olhada. E aí vamos usar esses fatos para a gente fazer alguns exemplos numéricos. O primeiro é o seguinte: determine os vetores ortogonais a U paralelos a cada um dos planos coordenados. Bem, aqui vai ser um pouco diferente do que a gente viu no plano, porque no plano, quando a gente quer um vetor ortogonal qualquer, o que a gente fazia? Vamos lembrar aqui. Você pegava um vetor, por exemplo, no plano isso, hein? Você tem um vetor U aqui. Se você quer um vetor ortogonal, a única chance que existe é ele morar, um representante dele morar nessa reta aqui, ó. Né? Então, você vai ter um vetor perpendicular a esse V, pode ser para cá, ou um múltiplo dele. Aí pode ser maior que isso, menor que isso, ou para cá, por exemplo. Então, o que a gente costumava fazer lá no plano? Vamos supor que a gente tivesse no plano o vetor com coordenadas 2, menos 1. Para você obter um perpendicular, bastava você trocar de ordem, né? Menos 1 e 2, e multiplicar uma das coordenadas por menos 1. No caso, multiplicar por essa. Por que isso dava certo? Porque se você fizer U vezes V no plano, você vai fazer 2 vezes 1, 2, mais, menos 1 vezes 2, que vai dar menos 2, que é igual a zero. Porque eu inverti e troquei de sinal de uma delas. Quando você multiplica e soma, sempre vai dar zero. Bem, no espaço não dá para fazer isso, porque agora a gente tem 3 coordenadas. Então, o que acontece no espaço? Quando você tem um vetor qualquer no espaço, digamos U, né? Agora você não tem só uma direção ortogonal, você tem infinitas. Porque imagine que você tem um plano aqui assim, ó, e esse vetor é ortogonal a esse plano. Qualquer vetor que você pegar nesse plano aqui, ó, em qualquer das infinitas direções que você pode ter, então você não tem mais uma única direção que é ortogonal ao vetor U.
E aí tem infinitas possibilidades. Aqui pediu os vetores ortogonais a U paralelos a cada um dos planos coordenados. Determinar vetores, né? Então a gente vai pegar para cada plano coordenado, a gente vai achar um. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma estratégia parecida com o que eu fiz aqui. Então agora vamos à resolução do exercício. Eu tenho que o meu vetor U tem coordenadas 2, menos 1, 3. E eu quero um vetor que more no plano, por exemplo, OX, que seja paralelo ao plano OX. Né? Lembrando que os planos coordenados, se eu pegar o meu sistema de eixos aqui, então eu quero que o meu vetor que seja ortogonal a esse more nesse plano aqui, digamos um vetor desse tipo. Quais são as características dos vetores que moram nesse plano? Característica é que a coordenada z dele é 0. Então eu vou pegar um vetor V1 com coordenada z igual a 0. Z igual a 0. E aí, quando eu fizer 0 vezes 3, esse 3 vai sumir, né? Então eu vou ficar só com 2 e 1. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz no anterior. Vou inverter as coordenadas e trocar de sinal uma delas, que no caso vai ser o menos 1. Note que se eu fizer U vezes V1, isso vai dar 2 vezes 1, 2, menos 1 vezes 2, menos 2, 0 vezes 3, 0, que vai dar 0. Então, esses dois vetores são ortogonais. Aí eu faço a mesma coisa para os outros planos. Por exemplo, agora vamos olhar para o plano YZ. Um vetor que mora aqui no plano YZ, qual é a característica dele? Ele vai ter, esse aqui é o V1, esse aqui é o V2. Ele vai ter a primeira coordenada igual a 0. Então, vamos lá. V2, ele vai ter a primeira coordenada 0. Como eu fiz antes, 0 vezes 2 vai matar o 2. Não preciso me preocupar com ele. Então, eu vou olhar só para esse daqui. Vou inverter as coordenadas e multiplicar essa daqui por menos 1. E aí, da mesma forma, se eu fizer V2 vezes U, vai dar 0. Porque 2 vezes 0, 0. Menos 3, menos 1 vezes 3, menos 3. E 3 vezes 1, 3 vai zerar também. E aí, da mesma forma, eu posso fazer o vetor que mora no plano XZ. Qual é a característica de morar no plano XZ? Ter a coordenada y igual a 0. Então, eu vou pegar V3 como sendo 0 no y. E aí, eu vou pegar que sobrou quem? 2 e 3. Vou inverter 3 e 2 e multiplico uma por menos 1. No caso, multiplicar por menos 3. Então, para ilustrar, vamos ver no GeoGebra essa resolução. Aqui no GeoGebra, eu desenhei o vetor U, tá vendo? U tá aqui. E aí, esse é um plano que é ortogonal a U, olha só. E eu quero agora os meus vetores, esse plano incisa aqui é o plano XY. E agora eu quero meus vetores, por exemplo, V1 mora no XY, tá aqui, ó, tá vendo? Ele é ortogonal, ele mora nesse plano, então ele é perpendicular ao vetor U. O outro vetor que eu peguei, V2, mora no YZ, olha só. Tá vendo? Também mora nesse plano. E o V3 tá aqui, também mora nesse plano. E ele é perpendicular. Todos os três são perpendiculares ao vetor U. Aí sobre aquilo que eu estava dizendo, olha só. Olha para essa circunferência. E esse vetor que mora nessa circunferência, tá vendo? Qualquer vetor com extremidade nessa circunferência aqui é ortogonal a esse. Então a gente tem infinitas direções ortogonais a esse vetor U aqui. Quer ver? Ó? Olha só. Tá vendo? Ó? Coloco para girar aqui, qualquer direção aqui é ortogonal a esse vetor aqui. No caso, eu peguei esses três que moram nos planos coordenados. Agora vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte, calcule o ângulo entre os vetores U e V, assim como a gente fazia no caso do plano. Vamos lá? Então, para eu calcular o ângulo entre esses dois vetores, é só lembrar que a definição de produto escalar é essa daqui. U vezes V, norma de U, norma de V, cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre eles. Então, eu tenho que calcular cada um desses objetos aqui. Quanto que é U vezes V? U vezes V, só multiplicar as coordenadas, vai ser 2 vezes 1, 2, mais 0 vezes 1, 0, menos 3 vezes 1, menos 3. Isso daqui vai ser menos 1. Norma de U é o quê? Norma de U é tirar a raiz quadrada disso e elevar cada coordenada ao quadrado. Então, vai ser raiz quadrada de 4 mais 0 mais 9, que é raiz de 13. E a norma de V vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado.
que é raiz de 3. Então, com isso, o que é o cosseno de θ? É passar esse cara para cá dividindo. Então, cosseno de θ é igual a U vezes V sobre a norma de U vezes a norma de V. Então, isso vai ser menos 1 sobre raiz de 13 vezes raiz de 3. Que, se você quiser racionalizar, vai ficar menos raiz de 3 vezes 13, 39, sobre 39. Isso implica, então, que o θ é o arquicosseno desse ângulo. Arquicosseno de menos raiz de 39 sobre 39. E aí, se você tiver uma calculadora científica, você pode calcular isso aqui é aproximadamente 99,21 graus. Agora, para finalizar, vou deixar um exercício para vocês fazerem, que é o seguinte. O primeiro é determine x de modo que o vetor u, que depende de x, com coordenadas x mais 1, 1 e 2, e v com coordenadas x menos 1, menos 1 e menos 2, são ortogonais. E o segundo é determine os vetores de norma 3 raiz de 3, que são ortogonais a u, com coordenadas 2, 3, menos 1, e a v com coordenadas 2, menos 4 e 6. Bem, dá uma pausa, tenta fazer o exercício e volta que eu vou te mostrar a resposta. Vamos ver a resposta? Então, a resposta do primeiro é só multiplicar u vezes v, você vai chegar nessa equação, x ao quadrado menos 6 igual a 0, que vai implicar que x é mais ou menos raiz de 6. Pronto, bem simples. O segundo dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil também não. Você vai chamar w do vetor com coordenadas x, y, z que você quer encontrar, e ele tem duas características. Ele é ortogonal a u e ortogonal a v, ou seja, o produto escalar tem que dar 0. Quando você fizer o produto escalar, você vai chegar em duas equações. A primeira é essa e a segunda é essa. Um sistema com duas equações e 3 variáveis. Resolver esse sistema é simples, né? Basta você ver que aqui é a mesma 2x aqui e 2x aqui. Então, você diminui essa equação e dessa. E aí você vai chegar numa equação que vai te dar que y é igual a z. E depois você substitui y igual a z na primeira, você vai achar que x é igual a menos z. Bem simples. Disso você tira que w tem que ter coordenadas x igual a menos z, y igual a z e z igual a z. Você usa isso e calcula a norma. A norma dele tem que ser 3 raiz de 3. Eleva ao quadrado, você vai ter que 3z ao quadrado, né? Porque quando você fizer essa norma ao quadrado, vai dar esse ao quadrado mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado, vai dar 3z ao quadrado, né? Elevando isso ao quadrado e isso. Isso ao quadrado dá 27, né? Você eleva ao quadrado para cancelar a raiz. Passa o 3 dividindo, tira a raiz, você vai ver que z é mais ou menos 3. Então, w só pode ser esse ou esse. Bem, então é isso. Se você tiver achado algum erro de digitação, alguma coisa que eu fiz errado, algum sinal que eu troquei de lugar, por favor, deixe nos comentários que eu faço um errata e deixo na introdução. Bem, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.